Olá pessoal, é um grande prazer tê-los aqui no meu canal. Bom, como eu falei para vocês naquele vídeo de apresentação, o primeiro assunto a ser tratado será relacionado a um desrespeito ao direito dos idosos e de pessoas que necessitam aí de um atendimento diferenciado, né? Um atendimento preferencial. Então, ocorreu o seguinte: no dia 9 de junho, próximo passado, eu fui até uma lotérica localizada na rua Luiz Nardi, número 16, chamada Lotérica Fonte Boa. Então, quando eu entrei, eu paguei o que eu tinha que pagar e conversei com uma atendente. Expliquei a ela, né, que não poderia deixar de ter uma fila preferencial, tendo em vista que a lei federal assegura, né, uma fila preferencial aos idosos, pessoas com necessidades especiais, enfim. Ela falou que era uma norma da prefeitura, né, que era uma lei municipal. Então eu alertei, falei que uma lei municipal não poderia suprimir um direito previsto numa lei federal, né? Eu sei que esse canal aqui, muitas pessoas têm uma determinada formação e compreendem uma distinção relacionada à competência municipal e federal, né? Mas para quem não compreende bem, só entenda que uma lei municipal, ela vige, né? Ela tem autonomia naquele município. Por exemplo, aqui em Bragança Paulista, uma lei de âmbito federal atinge todo o território nacional. Então, uma lei federal, ela não pode ser suprimida, ela não pode ser, vamos dizer assim, jogada no lixo para uma lei municipal se fazer valer, ok? Só esse parênteses aí que é importante. Então eu peguei meu cartão e entreguei para funcionário e falei, bom, eu entendo, né, que você é funcionário, mas pede para o proprietário entrar em contato comigo, ou então peça para ele conversar com um advogado, ele deve ter um advogado, para explicar para ele que ele não pode fazer isso, para ele entrar em contato então com a prefeitura. E a funcionária, muito atenciosa, pegou e falou, não, tudo bem, eu vou fazer isso. Inclusive eu até pedi para conversar com a gerente, expus a situação à gerente, e ela fez isso. Saindo do local, me deparei com várias pessoas, né, especialmente com idosos ali, e estava conversando com uma das idosas, expliquei para ela, né, a situação e ainda indaguei. Falei para ela, e se fosse necessário, pela falta dessa fila preferencial, a senhora iria, de repente, até a delegacia, faria um boletim de ocorrência? Ela falou, com certeza, porque isso é um absurdo, enfim. Então, eu peguei e fui conversando com outros idosos. Neste ínterim, chegou o proprietário da lotérica e falou o seguinte, falou que, você chamou a polícia, eu também chamei. Sendo que até então eu havia acionado a polícia militar, porque havia até então uma representante, uma vítima, né? Que eu ainda não sou idoso, mas aquela vítima já havia se manifestado em querer eventualmente representar ali junto à delegacia de polícia. Aí eu falei para ele, né? Inclusive eu estava gravando para fazer provas, né? Porque infelizmente muitas pessoas deturpam as coisas, então sempre eu sugiro, eu aconselho que tudo que eventualmente falarmos, temos que já ter a prova, né? Então eu falei para ele, né, de uma forma bem educada, eu falei, não teria por que o senhor chamar a polícia, sendo que o senhor que está transgredindo os direitos, enfim. Aí ele pegou e ficou irritado, falou que iria seguir as normas ali impostas pela prefeitura. Eu liguei, né, para a prefeitura, para o Departamento de Assuntos Jurídicos, né, Secretaria de Assuntos Jurídicos. Não consegui falar com ninguém. Depois eu fui até lá pessoalmente. Também não consegui conversar com ninguém. Inclusive uma senhora, uma guarda municipal, me atendeu muito bem. Me deu um número de telefone. E só neste momento que eu liguei, mesmo estando no prédio da prefeitura, eu liguei e conversei com uma advogada lá na Secretaria de Assuntos Jurídicos. Ela falou que, né, não poderia fazer muito e que conversaria com o secretário de Assuntos Jurídicos. No outro dia eu liguei novamente, ninguém me retornou. Então, tendo em vista que não tive retorno ali das pessoas que poderiam até então
solucionar a questão, tentei de uma forma, né, tranquila, não consegui, não obtive êxito. Então o que eu fiz? Elaborei uma representação, né, para uma instituição realmente muito atuante, muito dirigente, que é o Ministério Público, e relatei os fatos e encaminhei para o Ministério Público. Fui atendido especificamente ali pelo Ministério Público do município, atuante no município de Bragança Paulista, e o Ministério Público oficiou a prefeitura, né, solicitando informações em 48 horas, enfim. Tudo isso acabou sendo solucionado, né, graças ali à intervenção do Ministério Público. Inclusive, eu estou até verificando aqui, não só para a denúncia que eu fiz em relação à Casa Lotérica, mas encaminhar ofício para diversas instituições financeiras aqui, ó. Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Mercantil, Santander, Sicredi, Unibanco, enfim. Então isso é positivo. Por quê? Porque o intuito não é hostilizar ou brigar. Eu queria conversar. Inclusive a própria pessoa, o próprio proprietário da casa lotérica, naquele momento ele não quis mais diálogo. Acho que ele não entendeu ou, enfim, pensou que eu queria só, de repente, veicular a casa lotérica dele alguma coisa ruim, e não era essa a intenção. Mas como ele não quis resolver, né, de uma forma, vamos dizer assim, mais branda, foi aí que no outro dia eu peguei e viabilizei a denúncia junto ao Ministério Público. Tive um retorno, né, prontamente um retorno, e o assunto foi solucionado. Ou seja, você cidadão, né, que está assistindo, saiba o seguinte: não é porque eu sou advogado que essas instituições, né, que determinados órgãos públicos vão retornar somente a mim. Não, você cidadão, qualquer cidadão, munícipe, pode também verificar eventualmente numa transgressão de direitos, verificar o canal apropriado e fazer uma representação, fazer valer os seus direitos. Depois, ao final do vídeo, eu vou postar aqui a resposta, né, o ofício, inclusive do atuante Ministério Público, e talvez, eventualmente, eu passe também um trecho da gravação que foi feita naquele dia, tá bom? Então aí uma ótima semana a todos, fiquem com Deus, e quem gostou dê um like, né, inscrevam-se no canal, compartilhe, que isso é muito importante também, tá ok? Até logo, tchau, tchau.